A Imaculada Concepção e o nascimento do Filho de Deus. A Imaculada Concepção não deve ser tomada apenas no sentido corpóreo, mas, acima de tudo, como tantas coisas na Bíblia, no puro sentido espiritual. Apenas quem conhece e sente o mundo espiritual como existindo deveras e atuando vivamente, poderá encontrar a chave para a compreensão da Bíblia, o único meio de tornar viva a palavra. Para todos os outros, ela sempre ficará um livro fechado com 7 selos. A concepção imaculada, no sentido corpóreo, vem a ser toda e qualquer concepção oriunda de um amor puro em íntima elevação do olhar para o Criador, e na qual os instintos sexuais não constituem os fundamentos, permanecendo apenas como forças de cooperação. Tal acontecimento é, na verdade, tão raro que foi perfeitamente justificado o destaque que se lhe deu. O afastamento dos instintos sexuais ficou garantido com a Anunciação, que por esse motivo foi mencionada especialmente. Do contrário, faltaria um elo na cadeia do fenômeno natural e da rigorosa colaboração com o mundo espiritual. A Virgem Maria, que já tinha sido dotada de todas as graças, para poder cumprir sua alta missão, entrou em tempo certo, por meio da condução espiritual, em contato com pessoas profundamente compenetradas das revelações e profecias sobre a vinda do Messias. Foi esse o primeiro preparativo na terra que levou Maria ao rumo de sua verdadeira finalidade, deixando-a a par de tudo quanto era indispensável ao seu grandioso papel, sem que ela em tal tempo já soubesse o que a aguardava. Havendo tirado dos olhos dos escolhidos, sempre pouco a pouco e cautelosamente, para não precipitar seu desenvolvimento indispensável, pois é necessário que todos os estágios intermediários devam ser vividos deveras, de modo a possibilitar finalmente o cumprimento da missão. Um conhecimento demasiado prematuro de sua missão específica iria deixar lacunas no desenvolvimento, dificultando mais tarde seu cumprimento. Com o olhar constante voltado para a meta final, surge o perigo de avançar demasiadamente rápido, onde muitos pontos não são vistos ou apenas superficialmente aprendidos, o que, para o cumprimento da própria determinação, deve ser vivenciado com incondicional seriedade. Mas vivenciar seriamente sempre pode o homem apenas aquilo que considera como sua real missão de vida. Assim foi também com Maria. Quando então chegou o dia em que ela se encontrava intrínseca e extrinsecamente pronta, tornou-se, de um momento de completa serenidade e equilíbrio da alma, clarividente e clareaudiente, isto é, seu íntimo se abriu ao mundo de outra matéria, vivenciando ela o que na Bíblia vem narrado com a Anunciação. Caiu-lhe dos olhos a venda e ela entrou conscientemente em sua missão. A Anunciação foi para Maria uma vivência espiritual tão poderosa e lhe abalou a alma de tal maneira que, dessa hora em diante, preencheu sua alma por completo. De então por diante, orientou-se em uma única direção, a de poder esperar uma elevada graça divina. Esse estado de alma foi determinado pela luz através da Anunciação, para assim afastar, de antemão, manifestações e impulsos inferiores e preparar o terreno, onde um puro receptáculo terreno
o corpo do infante pudesse surgir para a concepção espiritual imaculada. Devido a essa atitude extraordinariamente forte da alma de Maria, a concepção corpórea, de acordo com as leis naturais, foi imaculada. Que Maria já trouxera todas as graças para a sua missão, isto é, que já se achava desde muito antes de seu nascimento escolhida para ser mãe de Jesus, o portador da verdade, não é difícil de compreender para quem dispõe de certa noção do mundo espiritual e da vasta ramificação de sua atividade, que, ao preparar um grande acontecimento, salta como que brincando por cima de milênios. A esse corpo de criança em formação, que em tais contingências se tornou um receptáculo puríssimo, foram dadas condições terrenas para uma imaculada concepção espiritual, a encarnação que se opera em meados da gravidez. Em tal caso, não se trata de uma das muitas almas ou centelhas espirituais que aguardam a encarnação por desejarem ou precisarem passar por uma vida terrena, a fim de se desenvolverem, e cujo corpo de matéria fina, ou manto, fosse mais ou menos turvo, isto é, maculado, com que a ligação direta com a luz fica obscurecida e temporariamente cortada por completo. Trata-se de um processo de irradiação vindo de Deus, outorgado por amor à humanidade, que andava imersa em trevas, forte o suficiente para nunca deixar que se interrompesse a ligação direta com a luz primordial. Isso produziu uma ligação íntima entre a divindade e a humanidade em uma unidade, que se assemelhava a uma coluna luminosa de força e pureza inesgotáveis, sobre a qual tudo quanto é inferior tinha que resvalar. Assim nasceu também a possibilidade de ser transmitida a verdade pura, aurida da luz, bem como a força, para que fossem realizados atos que pareciam milagres. A narrativa das tentações no deserto mostra como foram vãs as tentativas das correntes das trevas para conseguirem manchar a pureza da intuição e causar malefícios. Após a concepção corpórea imaculada de Maria, pôde efetuar-se a encarnação diretamente da luz, em meio ao período de gravidez. Isso com tal vigor que excluiu qualquer turbação nos estágios intermediários entre a luz e o corpo materno, trazendo assim também concepção espiritual imaculada. Deste modo, é perfeitamente certo se falar em concepção imaculada, que se efetuou física e espiritualmente sem que tivesse sido violada, alterado e reformulada qualquer lei da criação para esse caso especial. O homem não deve pensar que exista nisso uma contradição, por ter sido prometido que o Salvador seria gerado por uma virgem. A contradição advém apenas da interpretação errônea da palavra virgem contida na profecia. Quando esta fala de uma virgem, não a toma no sentido estreito e, menos ainda, no sentido físico, mas em um conceito humano bem amplo. O conceito estreito afirmaria logo o fato de que uma gravidez e um nascimento, sem se falar na geração, já excluiriam em sentido comum a virgindade. A profecia, porém, não se refere a tais coisas. Com isso é dito que Cristo viria a nascer imprescindivelmente como o primeiro filho de uma virgem, isto é, de uma mulher que ainda não tivesse sido mãe. Nesta, todos os órgãos necessários ao desenvolvimento de um novo ser ainda estão virgens, isto é, eles nunca funcionaram antes.
de modo que esse corpo ainda não gerou nenhum filho. Por ocasião de todos os primogênitos, os órgãos do corpo materno ainda são virginais. Somente isso podia ser objeto de referência em profecia tão ampla, porque toda profecia só pode se realizar em condicional consequência das leis vigentes da criação, assim como só é enunciada com essa previsão infalível. A profecia refere-se, portanto, ao primeiro filho. Por isso é que foi feita a distinção entre virgem e mãe. Outra distinção não entra em consideração, pois os conceitos de virgem e mulher surgiram apenas das instituições estatais e sociais do casamento, não são, de forma alguma, consideradas na profecia. Devido à perfeição da criação, como obra de Deus, o ato de geração é imprescindivelmente necessário, pois a onisciência do Criador desde o início, princípio das coisas, ordenou tudo de tal modo que nada há que seja excessivo ou supérfluo. Quem nutre tal pensamento está afirmando concomitantemente que a obra do Criador não é perfeita. O mesmo vale para aquele que afirma que o nascimento de Cristo ocorreu sem a geração normal prescrita à humanidade pelo Criador. Tinha que ser uma geração normal mediante uma pessoa de corpo e sangue, inclusive neste caso. Toda pessoa que se conscientiza acertadamente disso preza o Criador e Senhor mais do que aquelas que admitem outras possibilidades. A primeira dá prova de confiança inquebrantável na perfeição de seu Deus, pois, de acordo com a sua convicção, uma exceção ou alteração nas leis por ele condicionadas é completamente impossível. E essa é a maior crença. Aliás, todos os demais fenômenos falam incondicionalmente a favor disso. Cristo tornou-se homem terreno. Com essa resolução, ele teve então que se sujeitar às leis determinadas por Deus, para a reprodução na matéria grosseira, já que sua perfeição assim requeria. Sempre que se diz a esse respeito que, para Deus, nada é impossível, então tal esclarecimento assim velado não satisfaz, pois nessa expressão existe um sentido muito diferente do que muitas pessoas imaginam em seu comodismo. Bastará que se diga ser impossível ver em Deus imperfeição, falta de lógica, injustiça e arbitrariedade, bem como outras coisas mais, para se desmentir o sentido comum dessa frase. Poder-se-ia afirmar também que, se para Deus nada é impossível, então ele também poderia, por um simples ato de sua vontade, tornar crente todos os homens deste mundo. Assim não precisaria expor seu filho à encarnação, às vicissitudes terrenas e à morte na cruz. Seria assim evitado esse holocausto imenso. Mas que tudo sucedeu dessa forma fica demonstrada pela inflexibilidade das leis divinas que percorrem a criação desde suas origens primevas. Sendo possível, portanto, devido à sua perfeição, que suceda qualquer mudança advinda de uma intervenção violenta. Contudo, poderá ser replicado por parte dos que se opõem cegamente e com obstinação que era da vontade de Deus que acontecesse assim. Isto está dito de modo inteiramente certo, mas não constitui uma contraprova absolutamente, e sim, na realidade, uma admissão da afirmativa anterior de que cumpre se abandonar tudo quanto é concepção ingênua e se seguir uma explicação mais profunda, conforme exigem categoricamente todas as expressões de teor espiritual. Era da vontade de Deus, contudo,
nada tem a ver com a arbitrariedade. Ao contrário, significa apenas a confirmação das leis que Deus instituiu na criação e portadoras de sua vontade, e o incondicional enquadramento a elas ligado, que não permite uma exceção ou exclusão. Exatamente na necessidade de que elas sejam cumpridas é que se mostra e se opera a vontade de Deus. Do contrário, Jesus não precisaria absolutamente nascer de uma mulher terrena, e sim teria podido surgir de súbito, simplesmente. Por isso, Cristo teve que se sujeitar totalmente, também para o cumprimento de sua missão, a todas as leis da natureza, isto é, à vontade de seu Pai. Toda a vida de Cristo comprova que ele fez tudo isso. O nascimento normal, o crescimento, a fome que também o acometia, o cansaço, o sofrimento e, por fim, a morte na cruz. Ele estava sujeito a tudo quanto um corpo humano está sujeito. Por que motivo? Então, somente apenas a geração teria que ser de outra maneira, se não houvesse necessidade disso? É justamente na naturalidade que a missão do Salvador se torna ainda maior, de modo algum menor. E também Maria, por sua vez, não for por isso menos agraciada em tão elevada convocação. Mensagem do Grau na luz da verdade. Em 3 volumes. Dissertação 44, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. 2º volume. Vou fazer agora um comentário sobre essa questão do nascimento de Deus, virgindade, essas coisas são tudo conceitos humanos, né? Do raciocínio, restritos do raciocínio, que não tem não amplia uma concepção abrangente das leis do Criador, das leis naturais. E, enfim, aí entra todo o restrito pensar, concepção humana, que deforma conceitos, e às vezes anunciações, palavras. Então aí veio toda essa história. Mas é impossível, né? É um nascimento terreno sem geração entre um homem e uma mulher. Isso é impossível. Não existe. E no caso de Maria, também, da mesma forma, Jesus nasceu como qualquer nascimento. Ele aceitou a sua missão, nasceu na terra e aceitou ser um homem, um ser humano aqui na terra. Então ele tem que se sujeitar a todas as condições humanas aqui. Então, vamos falar o seguinte, esclarecendo exatamente a vida de Cristo, a história dele. A Ordem do Grau na Terra, ela publica 2 livros que contam exatamente a história de Jesus, sua missão, no sentido assim espiritual. Então, com os fatos reais, de acordo com as leis de Deus, a criação de Deus. Esses livros são Jesus, o amor de Deus e os apóstolos de Jesus. Então conta a verdadeira história de Jesus, né? Sem disfarces, sem mentiras. Por exemplo, essa questão de concepção de Maria sem geração, isso foi o início da Igreja Católica, né? Apostólica Romana, que inventou essa mentira para atrair mais fiéis entre aspas, mas na verdade são escravos espirituais. Foi logo após, né, a Igreja Católica se tornar oficial no Império Romano, começaram vamos supor, os cabeças da Igreja Católica
passou a ter uma visão bem terrena e como toda organização terrena, tem interesse de adquirir fiéis, a todo custo. E aí começou, né, com essa mentira que foi introduzida lá na Bíblia, né? A mentira de algum espertalhão lá que inventou essa história, que Maria teria engravidado sem ter tido uma concepção terrena. Mas, como se diz, a virgindade, quando fala na profecia de uma virgem, é a relação do primeiro filho. Que Maria era muito jovem, né? Quando teve Jesus, talvez aí, não sei, mas uns 18 anos, talvez nem isso. Né? E então a virgindade diz respeito ao conceito daquela época, que os órgãos de reprodução ainda estão virgens, útero, enfim, ainda no sentido do primeiro filho. Né? Então seria a profecia diz na verdade que se referia que o Messias seria o primeiro filho. Então daí o sentido de virgem, não como o ser humano pensa, a forma restrita como o ser humano pensa, né? Mas tem que criar uma aura de fantasia, né? E onde é mentira, tudo descamba, né? Tudo é artificial e tudo leva às trevas, né? Essa questão também de santidade de Maria não existe. Maria foi um ser humano como qualquer um de nós, foi privilegiada, né? Foi imensamente agraciada, né? Mas ela como um ser humano, ela, por exemplo, durante toda a vida de Jesus, quando ele começou a colocar a doutrina, ela se colocou contra. Ela não aceitou a doutrina de Cristo. Ela não aceitou. Ela não reconhecia ele como filho de Deus. E ela queria que ele continuasse trabalhando na marcenaria que o pai dele deixou, o pai José. Agora, José não foi o pai natural dele. Maria, ela teve um amor, vamos supor, do início, né, após a adolescência, ela teve um grande amor, que foi um centurião romano chamado Creolos. Então, eles se conheceram em Nazaré e se amaram e gerou Jesus. Agora, Creolos, ele, como era militar, ele teve que. Ele só estava de passagem em Nazaré. E ele prometeu que retornaria para desposá-la e levá-la para Roma. Era essa a intenção de Creolos. E o que aconteceu? Mas ele tinha que voltar para Roma, enfim, tinha todos os compromissos. Conseguiu retornar para Nazaré 9 meses depois. E nesse tempo aí, Maria, que também prometera esperar a volta dele, casou com José, né? Que era já um homem maduro, né? Uma pessoa que poderia ser considerado hoje um empresário de classe média, né? Que tinha uma grande marcenaria. Então ele conhecia a família, a mãe de Maria e se encantou por ela e pediu ela em casamento, mas ele não sabia da história que Maria tinha tido um amor assim, né? Recentemente. Mas aí Maria contou toda a história para José e ele aceitou. Porque ele também, talvez, além do amor que ele sentia por Maria, ele também, pela idade, né, ele devia já ser bem mais velho que Maria, talvez estivesse na faixa aí dos 50 anos. A diferença de idade era bem grande. E então ela acabou aceitando porque
ela guardava a volta de crioulos, não sabia quando. Ela tinha certeza que ia retornar, mas ela ficou pressionada, né? Imagina naquela época, a mulher solteira, né, engravidar, é uma coisa, pode ser terrível, né? Então ela também não queria expor a mãe dela, né? Ela vivia com a mãe, né? Enfim, toda a sociedade lá de Nazaré. Então ela acabou aceitando, não por amor, porque ela não amava José. Maria nunca amou José. Ela, ela tinha simpatia por ele, vivia como uma pessoa protetora, né? Mas ela não amava José, e José entendeu isso. Mas ele, por amor, e no sentido assim de amparar ela também, aí ele aceitou casar com Maria. E essa história verdadeira de Jesus está nesses dois livros. Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus. E então aí ambos editados pela Ordem do Grau na Terra, que é o site é www.graal.org.br. E tem existem a mensagem do Graal, ela são duas entidades, né, editoras que publicam em língua portuguesa. Uma é desses mesmos sites que eu citei, da Ordem do Grau na Terra, e a outra da Fundação da Mensagem do Graal, que tem um site aqui no Brasil, é www.mensagemdograal.org, não, .com.br. Da Ordem do Graal, que é www.graal.org.br. E a outro site da Fundação da Mensagem do Graal é www.mensagemdograu.com.br. E tem o quer dizer, o site da Fundação da Mensagem do Graal, que é sediado em Stuttgart, na Alemanha, e que publica a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas, inclusive o português, que é o site é www.graal, só com um A, graal, .com, não, grau.d. Deve ser isso mesmo. Agora me deu um branco aqui, mas deve ser isso. www.grau.d, que é da Alemanha. GRALDE. Então é isso. O livro da Fundação da Mensagem do Grau é esse que eu li, essa dissertação. A Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. A capa dela é verde, enquanto que a capa da Mensagem do Grau, editada pela Ordem do Grau na Terra, é preta, e tem uma contracapa branca. Então é isso. Estamos aqui em Jundiaí, hoje é dia 7 de março de 2020. Um ótimo sábado e fim de semana a todos.